Olá! Este trabalho é o de práticas pedagógicas da disciplina de Estatística, Métodos Quantitativos aplicados à Educação, por Nayane Brito Nascimento Gonçalves, graduanda de Letras Português do segundo período. Neste trabalho, nós temos como prioridade fazer uma análise qualitativa e quantitativa dos dados adquiridos em uma tabela da ata da turma de Petróleo e Gás. Nós recebemos esses dados e agora nós vamos verificar em alguns gráficos e algumas tabelas. Vamos lá? Então aqui nós já organizamos os dados de homens e mulheres e aprovados, reprovados, evadidos e o total, tá? Então aqui nessa tabela nós conseguimos identificar que o total de homens aprovados foi 19, os reprovados foram 3, evadidos foram 2, no total de 24. E o total de mulheres aprovados 22, reprovados 5, evadidos 3 e o total 30, né? Que aí a gente vai ter essa margem aí de 54 alunos no total, de 41 aprovados no total, reprovados 8 e evadidos 5. E aí nós vamos agora ver isso em gráficos, as taxas. Antes de nós vermos as taxas em percentual, aqui ilustra muito bem aquela tabela que anteriormente nós vimos, né? O total de aprovados, que é 41, reprovados, total de 8, evadido, total de 5 e o total de alunos é 54. Agora nós iremos ver as taxas percentuais. Então aqui chegamos às taxas percentuais dos alunos do curso de Petróleo e Gás, o número total de aprovados, reprovados e evadidos, dando um total aí de 100%. Então, homens aprovados nós temos 79,16% e mulheres 73,33%. Total de reprovados homens 12,50% e mulheres 16,66%. Total de evadidos homens nós temos 8,3% e o total de mulheres evadidas nós temos 10%, gerando, né, o percentual aí de 100% cada um. Agora, nós organizamos as notas que os alunos obtiveram das duas disciplinas escolhidas, que foram português e ciências biológicas. Aqui nós colocamos todas elas, organizamos em rol, para a gente, logo em sequência, fazer, né, a distribuição aí das frequências. Aqui temos a distribuição de frequências sem intervalos, né, de português, as notas que os alunos obtiveram de português e de biologia também. Aqui nós vemos um gráfico da distribuição de frequências sem intervalos, né, da disciplina de português. Nós vemos aí que a nota 60, né, obteve aí 10 pessoas que tiraram, né, então foi uma das notas que mais se destacaram. Além ali de 67 entre 70, né, nós temos ali 68 que se destacou também. As notas ali entre 79 e 80 também foram bem destacadas. Aqui também nós vemos o gráfico da distribuição de frequência sem intervalos de biologia. Nós atingimos aí a nota de 80, né, entre 76 e 80 foi uma das que mais se destacaram. Os alunos obtiveram aí no semestre. Então, nós chegamos aqui na tabela de distribuição de frequências com intervalos de classe das matérias de português e biologia. Mas antes, nós calculamos as amplitudes totais, né, pela fórmula amplitude total, que é igual a valor máximo pelo valor mínimo, e nós obtivemos aqui os valores de português 88 e de ciências biológicas 95. Também calculamos o número de classes pela fórmula de Sturges, que nós tivemos aqui o valor 7. E as amplitudes de classe, que de português deu 13 e de biologia nós obtivemos 14.
O gráfico aqui traz essa dimensão da tabela da disciplina de português. Aqui também outro gráfico da tabela mostrando, né, os resultados em biologia, tanto da frequência absoluta, frequência relativa, acumulada, o ponto médio e a frequência relativa acumulada. Chegamos então agora aos resultados da média, moda e mediana. Nós temos o total aqui da média de português aqui em marrom de 61,94. Essa é a média dos resultados de português. E de biologia, valor de 65, a média. A moda de português é 68,9 e de biologia 74,24. Já a mediana é o número 66,91 de português e de biologia 71,4. Os resultados aí das notas de média, moda e mediana. Agora nós chegamos aos coeficientes e logo veremos as taxas. Então, o coeficiente total aí de mulheres, nós temos 0,55 e o de homens 0,44. Os coeficientes escolares, nós temos aí total de homens evadidos 0,03, de aprovados 0,38 e de reprovados 0,6. Já os de mulheres nós temos evadidos 0,5, aprovados 0,44 e reprovados 0,1. A taxa total de mulheres e homens é 55% mulheres e de homens 44%. Agora, para ilustrar melhor a quantidade, porcentagem de valores de evadidos, aprovados e reprovados, nós veremos novamente que o total de evadido é 8,33%, aprovados 79,16% e o total de reprovados homens é 12,5%. A taxa de mulheres, nós temos 10% evadido, aprovados 73,33% e reprovados 16,66%. Esse é o total das taxas de mulheres. Aqui seria o índice de densidade escolar aluno por professor e aqui nós temos a fórmula para calcular essa densidade, que seria o total de matrículas pelo total de matérias de professores. E nós vimos lá naquela planilha no Excel que o total de matriculados no curso de petróleo e gás era 54 alunos. E o total de matérias eram 6, que é o equivalente aqui, o número total de 9. Essa é a densidade escolar. E aqui chegamos ao último passo, que era calcular o ponto médio, a variação, o desvio padrão, a variância relativa e o coeficiente de variação, né, das matérias de português e biologia. E aqui nós temos os dados que nós obtivemos por meio das fórmulas e pelos cálculos, e nós identificamos que, com base nesses dados, que a amostra é heterogênea.